Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Kinvest. E hoje aqui dando continuidade na nossa série Swing Trade na Prática. Hoje é dia 2 de dezembro, terça-feira. E mostrar aqui para vocês aqui algumas as operações que eu estou posicionado e as operações que estou em aberto para poder entrar, né? Na expectativa que haja o acionamento das entradas. Ontem eu fiz um trade aqui em BBAS3 pelo gráfico diário, certo? Então vou compartilhar aqui com vocês qual foi mais ou menos a minha ideia, né? Dentro do meu operacional. Enxerguei que o preço vinha fazendo topos e fundos ascendentes, e aí me deixou aqui um candle dentro de uma configuração de sexta-feira. Eu pensei, não, se na segunda-feira houver o rompimento da superação da máxima ali do candle de sexta-feira, está ali por volta dos R$ 34,55 eu entraria na operação. Então foi o que aconteceu. Ontem foi acionado, entrei na operação e aí eu estou ainda dentro do trade, né? Só que no pregão de hoje, apesar de ter um volume financeiro aí projetado acima do de ontem, né, e também acima da média dos últimos 20 períodos, o candle, até então, né, hoje é meio-dia, o candle não está ainda condizente com o volume financeiro projetado. Então, pensando nisso, eu acabei relocando meu stop original estava aqui por volta dos R$ 33,73, eu coloquei aqui na mínima do candle de ontem, em R$ 34,23. Por quê? Porque se eu for olhar para o gráfico de 60 minutos, a gente pode ver que houve o rompimento da minha LTA, da minha LTB, houve esse rompimento aqui, e aí rompeu. E está nesse processo. Eu acredito que isso aqui seja um processo. Eu estou nessa expectativa que aqui seja um processo de pullback na minha linha de LTB, certo? Então eu estou nessa expectativa que seja o meu pullback, seja o pullback dentro desse processo. Então o que vai confirmar aqui é que de fato é um pullback, é a perda da máxima equivalente do pregão de ontem, né? Então o preço ele abriu aqui, não conseguiu ganhar força e voltou aqui para baixo. E aí não conseguiu romper o topo do pregão de ontem, ou seja, ali a máxima do pregão de ontem. Então a minha expectativa é que aqui ainda seja de fato, eu tenho uma perna de impulsão, uma possível perna de correção, e aí a expectativa é que haja esse rompimento aqui para cima. Se caso não acontecer no pregão de hoje, e por acaso o preço ele venha para cá, eu faço o preço isso aqui, e por acaso ele venha perder aqui a mínima do pregão de ontem, eu saio da operação, que para mim descaracteriza aqui a configuração dentro do meu operacional. Então eu ainda estou posicionado em BBAS3, mas ainda estou nessa expectativa que possivelmente aconteça um candle que venha perder aqui a mínima do pregão de ontem, ou seja, o volume financeiro aqui projetado já está negativo. Então ele está oscilando entre neutro, um volume neutro, e um volume negativo. Vamos ver como é que vai caminhar ao longo do pregão no dia de hoje, certo? No caso, no próximo vídeo eu vou compartilhar com vocês as minhas operações, eu mostro para você qual foi o resultado aí desta operação, se eu saí da operação, se não estou posicionado. Então, tem mais 3 papéis que eu estou na expectativa de entrar no pregão de hoje. Que papéis são esses? Itaúsa 4, né? Pelo gráfico diário tá bonito, certo? Tá bastante bonito. Até então tá dando aqui em volume projetado acima da média, né? Um volume projetado acima da média. Um volume projetado acima da média e até mesmo um pouco maior do que o volume de ontem. Só que aí até então o candle não está condizente
com esse volume projetado. E aí a gente pode ver que pelo gráfico diário houve esse movimento aqui de perna de impulsão, e aí o preço está justamente numa lateralização dentro de uma região de acúmulo. Então eu considero que o preço está em um movimento de acúmulo ao longo na linha do tempo. Então se romper aqui os R$11,17, que é o meu ponto de entrada, se ele vier romper aqui os R$11,17, então eu entro na operação e o meu stop, lógico, fica aqui abaixo desse fundo aqui que está por volta dos R$10,57. Eu vou mostrar aqui para vocês pelo gráfico 60 minutos, então está mais visível, ou seja, a perna de impulsão está dentro aqui, fazendo aqui uma possível bandeira, a correção saudável dessa perna de impulsão, e eu estou justamente aqui nessa expectativa que ele faça o rompimento aqui dessa região dos R$11,14, e aí minha entrada vai ser lá por volta dos R$11,17. Por quê? Eu boto um pouco acima, porque o preço pode muito bem. Ele faz esse candle aqui assim, viola essa máxima aqui, essa linha de resistência, e aí ele acaba voltando para baixo e deixando aqui só um paviozinho, e aí aciona e em seguida ele retorna para baixo, e depois pode acontecer isso aqui. Então tem muitas essas pegadinhas, ele vai lá, viola o preço, faz a violação de uma linha de resistência ou suporte, que possivelmente seria uma entrada ali, só que ele vai lá e depois volta o preço todo para baixo e você é estopado. Então, pensando nessa experiência que eu já passei, eu ainda passo às vezes, eu prefiro pagar um pouco mais caro, colocar 2, 3 centavos acima da zona de resistência ou de suporte, quando é o caso de venda. E aí eu estou justamente nessa expectativa que o preço haja superação desse movimento aqui e eu me posiciono. Outro papel também que eu estou na expectativa que haja esse rompimento, ou seja, a continuação do movimento. Se a gente for olhar pelo gráfico diário, justamente aqui em BRML3. Outro papel também que eu estou posicionado, a gente consegue ver que o papel até então me fazendo aqui está tentando fazer o que? A superação dessa linha, desse topo referência. E se eu for diminuir o zoom aqui, a gente consegue ver quem está justamente aqui em uma LTB, uma linha de resistência pelo gráfico diário dentro de um canal aqui de baixo. Então aqui a gente pode ver aqui um canalzinho, aí o preço está tentando fazer o que? Está tentando fazer esse rompimento aqui pelo gráfico diário. E aí eu estou pensando em entrar pelo gráfico 60 minutos, justamente na expectativa dessa região de acúmulo aqui. Então, como eu falei para vocês, olha só, se eu tivesse entrado na superação, da minha linha referência, ou seja, da minha linha de resistência, eu tivesse entrado aqui na violação, olha só, o preço já está voltando, ou seja, o mercado foi lá, rompeu e depois voltou para baixo. Então, por mais que tenha fechado acima, mas não houve a perda da superação da máxima, e o volume também é um volume negativo, não deu jus ao rompimento dessa linha aqui de resistência. Então eu estou pensando que eu estou optando em pagar um pouco mais caro, ou seja, a entrada aqui original era aqui em R$10,33, estou colocando a minha entrada lá em R$10,41, ou seja, estou pagando aí 8 centavos a mais para entrar na operação. Mas eu preferi pagar 8 centavos a mais para entrar na operação do que eu ter entrado na operação e aconselho que o preço ele faça simplesmente isso aqui, ó, e me stop. Eu saio da operação, uma operação imatura. Então eu estou na expectativa de me posicionar ainda no pregão de hoje, quem sabe. E outro papel também que me chama a atenção pelo gráfico diário é o BBDC4, fazendo esse movimento de topos e fundos ascendentes ainda. E aí ganhou um bate de um candle ontem, com um volume financeiro acima da média de 20 períodos. E aí fez esse movimento, chegou a violar esse topo referência, mas fechou abaixo. Então eu pensei, se vier superar a máxima desse candle aqui de ontem, de segunda-feira,
Então vai confirmar o que? A continuação desse movimento aqui de tendência de alta de curto prazo em BBDC4. Só que até então tá com a barra aqui, a gente pode ver que um volume financeiro é um volume financeiro projetado negativo no pregão de hoje, ou seja, pode estar deixando aí, quem sabe, uma barra ignorada para o pregão de amanhã. Então, se não conseguir me posicionar hoje, posso que dê certo amanhã. Mas aí pelo gráfico de 60 minutos eu estou nessa expectativa. Então aqui uma perna de impulsão. Eu tenho uma perna de impulsão. E aí eu estou vendo aqui que está como se fosse uma figura de bandeira. Então estou na expectativa que haja um rompimento aqui para cima. Caso não aconteça, eu reavalio após o fechamento do pregão e vejo amanhã se dá alguma possibilidade de entrada. Então é isso aí, pessoal. É o que eu trago para vocês no episódio de hoje, na nossa série Swing Trade na prática, e espero que vocês estejam gostando do conteúdo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.